Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência ao ler o livro As Intermitências da Morte, que é o livro desse mês do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 Livros. Então, vem comigo! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, finalmente estou de volta com o desafio Volta ao Mundo em 50 Livros. Esse mês, esse vídeo é sobre o livro de Portugal do desafio. Eu tinha que ler outro livro, porque como vocês sabem, as indicações do desafio são umas indicações da tag, que eles me mandaram uma listinha, e daí nessa lista eu fui pegando as indicações. Mas esse livro aqui, que era o livro que eu teria que ler para Portugal, não consegui achar ele novo na internet, eu consegui achar ele só usado, mas ele tava muito caro, mesmo sendo um livro usado. Então eu falei assim, quer saber? Eu tenho um livro aqui do Saramago, ele é um escritor português, eu gosto muito de Saramago, então vou ler um livro de Saramago para Portugal. E o livro que eu peguei foi As Intermitências da Morte, porque eu também tenho o livro Todos os Nomes do Saramago, mas aí eu já tava com uma vontade, de ler Intermitências da Morte e resolvi pegar esse daqui. Eu já tinha lido o Ensaio sobre a Cegueira, gostei muito, ótimo livro, e agora eu tô lendo o meu segundo Saramago. Mas antes de eu começar a falar, sobre o livro desse vídeo do Desafio Volta ao Mundo em 50 Livros, eu queria pedir pra você que, se você tá assistindo a esse vídeo e você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, isso me ajuda bastante. Eu preciso chegar à marca de 1000 inscritos para poder me candidatar para, quem sabe, fazer parte aí, do AdSense, que é o programa do YouTube que paga os produtores de conteúdo. Para quem não sabe, a regra do YouTube para você poder, receber algum tipo de monetização hoje você tem que ter no mínimo 1000 inscritos e 4000 horas de vídeo assistidas nos últimos 365 dias, Então, assim, no meu caso eu não tenho ainda os 1000 inscritos e não tenho também o número de horas mínimo, então, assim, o meu canal já tem 4 anos e ainda não cheguei nessa meta mínima. E por que que isso é importante? Porque hoje, eu produzo conteúdo como um hobby. Eu não ganho nada com o YouTube. Eu acho que as pessoas, elas têm essa sensação de que todo mundo que posta vídeo no YouTube ganha dinheiro com o YouTube. Não é assim. Existem regras mínimas, para você poder, pelo menos, se candidatar. E mesmo assim, lá nas regras, cabe ao YouTube te aceitar ou não. Então, mesmo que eu tenha os 1000 inscritos e as 4000 horas, fica a cargo do YouTube deixar ou não eu monetizar os meus vídeos, eu ganhar alguma coisa pelo meu trabalho, porque por mais que eu faça isso como um hobby hoje, porque eu não ganho nada, ainda não monetizo meus vídeos, eu faço com muito carinho, com muita dedicação, eu gosto de compartilhar sobre as leituras que eu faço, produzo conteúdo aqui com muito carinho pra vocês, então, por favor, se você puder, se inscreve no canal, deixa o seu like, e o que mais vai me ajudar de tudo compartilhe os meus vídeos. Todos os vídeos meus que você assistir e que você gostar, compartilha. Compartilha nos seus grupos do WhatsApp, compartilha no seu Instagram, no seu Facebook, com o maior número de pessoas que você conseguir compartilhar, porque isso vai me ajudar a atingir mais pessoas e quem sabe eu atinja aí o requerimento mínimo do YouTube para poder começar a realmente trabalhar com o canal no sentido de poder receber pelo trabalho que eu faço, Porque por enquanto não recebo ainda, mas com a ajuda de vocês tenho certeza que isso vai acontecer logo logo. Vou deixar também aqui o meu e-mail de contato. Caso você queira ver algum livro aqui no canal, entre em contato para saber como me enviar algum livro, se você quiser que eu mostre aqui, tá? Se você quiser enviar como presente, pessoal, eu não tenho a mínima intenção de fazer publi, tá? Eu não vou fazer publi, eu não vou cobrar nada de autores ou editoras, mas porque eu também não quero criar um vínculo obrigatório com ninguém. Quem quiser me enviar como presente, os livros vão aparecer aqui como unboxing ou no resumo do mês, ou talvez nos 2 vídeos, tá? Mas aí você tá me enviando um presente, não vai ter data pra eu ler, não vai ter nenhum compromisso, você me envia um presente, eu mostro aqui no canal, as pessoas vão ficar sabendo sobre aquele livro, tá?
Se você quiser enviar, entre em contato no e-mail que tá aqui embaixo, ou se você quiser me enviar um presente, só porque você achou que aquele livro eu iria gostar de ler, aqui na descrição do vídeo tem a minha wishlist da Amazon, então pela wishlist da Amazon você consegue me enviar livros. Combinado? Então vamos lá falar deste livro maravilhoso. Pessoal, eu vou acender a luz aqui, porque eu acho que vai melhorar a iluminação. Tinha esquecido de acender a luz, mas é isso aí, pessoal. Então vamos lá. As Intermitências da Morte, gente. Saramago é maravilhoso, porque, gente, não tenho palavras para explicar o quanto eu acho o Saramago inteligente, o quanto eu gosto da escrita dele. Então, assim, para começar, antes da gente abordar o tema das Intermitências da Morte, como é ler Saramago? Para mim, eu acho super fácil, tá? Eu sei que algumas pessoas ainda se assustam, eu não sei se é por causa de disse-me-disse, né? Algumas pessoas acham que Saramago pode ser difícil. Gente, Saramago não é difícil. Na verdade, eu acho a linguagem dele muito simples, no sentido de ser direta, não é uma escrita cheia de floreios, não é uma escrita poética, é uma escrita direta. Eu vou falar sobre a minha experiência, como eu me senti ao ler esse livro. Eu me senti, parecia que eu estava sentada na mesa da cozinha de uma casa com um senhor de idade conversando, e esse senhor estava me contando uma história muito louca que aconteceu no país dele. É isso, eu senti como se eu estivesse escutando alguém me contar a loucura que é essa história aqui. Porque o narrador, ele fala muito diretamente com o leitor, muito no sentido de várias vezes. Ele fala, caro leitor, alguma coisa, ou você que está aqui lendo, ele chama o leitor pro livro o tempo todo. E a escrita do Saramago, ela quando você tá lendo, soa como alguém falando. Uma das técnicas que ele usa é não usar a pontuação dentro das regras gramaticais, e isso faz com que fique muito próximo da linguagem falada. Muitas pessoas têm dificuldade entre várias aspas. Algumas pessoas têm cutuque, na verdade, que são as pessoas que são os chatos da gramática. Elas têm um pouco de cutuque na hora de ler Saramago, justamente por ele não usar a pontuação dentro das normas da gramática, né? Da língua portuguesa. Ele não usa travessão, parágrafo é quase inexistente. Por exemplo, quando ele tá descrevendo um diálogo, não tem, tipo assim, pula a linha, travessão, fala e não sei o que lá. Ele não faz isso. Dentro de um corpo, assim, do texto, tem as falas e você consegue identificar porque ele vai botando vírgula. Tipo assim, letra maiúscula no meio da frase, é porque ele tá começando uma fala, daí ele tem a fala, vírgula, aí letra maiúscula, outra fala, vírgula, e o que acontece? Isso pra mim soa como se eu estivesse escutando alguém falar, e isso é muito mais fácil de entender do que quando a escrita é muito rebuscada, porque na verdade ele tá escrevendo do jeito que a pessoa fala, e fica muito mais fácil de entender. Na minha opinião, eu acho muito mais fácil. E é como se você estivesse escutando uma fofoca, só que na verdade aqui o teor desse livro é uma fofoca pesadérrima, né? Porque, enfim. E só para terminar de falar sobre a escrita do Saramago, antes de entrar na história mesmo do livro, ele tem uma técnica que eu achei super interessante. Eu não lembro disso no ensaio sobre a cegueira, mas provavelmente pode ter passado batido. Eu não sei se ele faz isso em todos os livros dele, mas aqui foi muito característico. Ele exagera na hora de dar exemplos, no sentido de dar muito exemplo sobre a mesma coisa. E às vezes, muito exemplo sobre o que aquela coisa não é. Por exemplo, vamos supor que ele está descrevendo esse livro e ele quer falar da cor do livro. Aí ele vai falar, um livro que não é vermelho, que não é branco, que não é preto, que não é laranja, que não é rosa e que não é roxo. Um livro verde. Tipo assim, ele não pega só e fala assim, é um livro verde, não. Ele meio que fala, na maioria das vezes, se eu não tô enganada, o contrário. Tipo assim, o que não é aquela coisa, e ele não dá só um exemplo, tipo assim, esse livro não é vermelho. Ele fala várias características que aquilo não é, pra depois falar o que é. Ou então, às vezes, ele nem fala o que é, ele só fala o que não é. Eu lembro da parte
mais pro final do livro que ele tá descrevendo a casa do violoncelista, né, que ele descreve a sala, e ele fala, a sala poderia ser chamada de anfiteatro, poderia ser chamada de a sala dos instrumentos, poderia ser chamada da sala disso, da sala daquilo. Aí ele dá assim uns 7 exemplos do que a sala poderia ser chamada, mas ela não é chamada daquilo. E eu acho isso uma técnica muito bacana, porque prende. E uma característica desses 2 livros do Saramago que eu li, eu não sei se ele também faz isso em todos os livros, mas eu creio que é uma técnica que ele usa muito, ele não dá nome para lugares e ele não dá nome para as pessoas. Nenhum dos personagens, nem do Ensaio sobre a Cegueira, nem do Intermitências da Morte tem nome. Ninguém tem nome. Ele descreve as pessoas. Por exemplo, o violoncelista, né? A profissão da pessoa. Tipo, o primeiro-ministro, a morte, o príncipe regente, ninguém tem nome. E o país, né, onde a história se passa em um país, também não tem nome. Então pode ser em qualquer país. É um país que tem uma família real, que tem um primeiro-ministro, é um país que faz fronteira com outros países e a história se passa lá, mas você não sabe o nome do país. Você meio que deduz que é um país europeu, talvez, mas talvez a gente só infira que é um país europeu porque Saramago é de Portugal, então talvez isso seja uma interpretação minha, por exemplo, mas não necessariamente ele quis dar a entender, né? Porque não são só os países europeus que têm família real, por exemplo, Japão, país asiático que tem uma família real, então, enfim, né? E do que se trata a história, gente? O livro começa assim, e a primeira frase do livro é assim, extremamente importante, então eu vou ler. A primeira frase do livro aqui, ó. No dia seguinte, ninguém morreu. E essa é a primeira frase do livro. E a história começa assim. No dia seguinte, né, ninguém morreu. E, literalmente, ninguém mais morre naquele país. E não morre mesmo. E aí, qual que é a ideia do livro? O que aconteceria com a humanidade ou com uma sociedade, com as pessoas, se ninguém mais morresse? E eu achei essa ideia do Saramago brilhante, porque, tipo, quem pra pensar sobre isso, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que eu não fico muito pensando. Eu até penso eu gostaria de não morrer nunca. Eu gostaria de que esse dia nunca chegasse. Eu acho que muitas pessoas pensam nisso, pensam na imortalidade e tudo mais. Só que eu acho que, na maioria das vezes que a gente vê na mídia a questão da não morte, né, ou da imortalidade e tudo mais, a gente vê em filme de super-herói, que é, por exemplo, Wolverine. O corpo dele é todo diferente, a genética dele é diferente, ele se regenera, então toda vez que ele se machuca, ele se regenera, ele não fica doente, e então ele é meio que imortal, porque as células dele não envelhecem, né? Tipo assim, ele é um ser meio imortal. Vampiros são imortais, na verdade os vampiros já morreram, e daí eles são seres mortos-vivos. Quem entende de vampiro, deixa aqui nos comentários. Mas, por exemplo, vampiros não morrem, entre aspas, né? Eles são seres que, a não ser que você esquarteje e ele taque fogo, eles não vão morrer novamente. Enfim, mas aqui no livro, ele aborda o assunto de um sentido tipo, tá, as pessoas, elas não vão mais morrer. Mas isso não significa que elas não vão ficar doentes, não significa que elas não vão sofrer acidente, que elas não vão se machucar. Então, o que aconteceria se as pessoas ficassem nessa situação de morte suspensa? Ele chama aqui de morte suspensa no livro. O que aconteceria com a sociedade? O que aconteceria na política desse país ou dos países nos quais isso viesse a acontecer? O que aconteceria com a religião? O que aconteceria com as decisões do dia a dia das pessoas? No que isso acarretaria? Eu acho isso brilhante, porque ele não pensa só, tipo assim, um indivíduo, o Joãozinho, não vai morrer e ele vai levar uma vida feliz, porque ele não morre ou ele vai virar um super-herói. Não é assim que ele trata essa não morte, né? Ele trata essa não morte no sentido social,
real, tipo, o que que acontece numa sociedade quando ninguém mais morre, mas as pessoas continuam ficando doentes? A gente teve, não nesse sentido específico, mas as pessoas ficando muito doentes, né, e lotando os hospitais, a gente teve uma noção do que poderia acontecer com a pandemia, por exemplo, porque é mais ou menos isso. E esse livro ele foi publicado em 2005, então muito antes, né, da pandemia. Ele fala da superlotação dos hospitais, os médicos não saberem o que fazer. Chega um momento que os hospitais ficam tão lotados aqui na história que os médicos decidem pegar essas pessoas que já teriam morrido se não tivesse acontecido isso, de tipo, das pessoas pararem de morrer, e mandam de volta para as famílias, porque, tipo, vai ficar aqui lotando o hospital, essas pessoas não tem como salvar, não tem cura, tipo, literalmente ele descreve, por exemplo, pessoas que sofreram acidentes de carro, que praticamente foram cortadas ao meio, pessoas que não tem explicação nenhuma para as pessoas estarem vivas aqui na história, elas continuam vivas, né? Tipo assim, elas não morrem, mas elas podem estar em coma, elas podem estar cortadas ao meio, elas podem estar, tipo, num estágio de uma doença final já, e só que, tipo, a pessoa não consegue, ninguém na história mais consegue morrer. Mesmo quando a pessoa quer, ela não consegue mais morrer nesse país. Então é isso que acontece. A morte, ela está em uma intermitência. Ela resolveu, né, depois de um período, a morte meio que explica que a partir do último dia do ano, quando o ano virou, ela resolveu que ela não ia mais matar ninguém, que ela não ia mais fazer o trabalho dela por um tempo. Então ela ficou lá, né, tipo, entre aspas, de férias, e ninguém mais morre naquele país. E aí começa o caos na política, porque daí o primeiro-ministro, né, tem que tomar alguma providência, o que vai se fazer com aquelas pessoas. Nos hospitais é um caos, porque não tem mais vaga, não tem mais leito, porque não tem mais rotatividade, tipo assim, as pessoas entram no hospital, se elas não têm como ser curadas, elas nunca vão sair dali. Aí tem um problema de superlotação nos asilos, porque as pessoas vão envelhecer, adoecer, mas elas nunca vão morrer, elas não vão morrer. Aí tem uma parte que eu achei cômica, que é a parte dos coveiros, né? O pessoal que produz caixão, eles entram em greve, querem reivindicar que o governo tem que ajudar eles, porque do que eles vão viver. Aí eles acabam trocando, né? Em vez de fazer enterro e velório de pessoas, eles começam a fazer velório de animais. E daí eles fazem tudo quanto é tipo de animal, eles começam a cobrar para poder botar no caixão, poder enterrar e dar um fim digno àqueles animais, que antes não era feito, mas aí, como não tinha mais os coveiros fazerem isso para as pessoas, eles começam a fazer para os animais. Aí tem a parte também que eu achei muito interessante, que é sobre a religião. Os líderes religiosos, eles se reúnem, porque não tendo a morte, o que vai ser da religião se ninguém mais morrer? Porque o debate aqui do livro, tá? É muito voltado no tipo assim, pra que serve a religião se você não tem mais a promessa de ir para um paraíso? Se você não tem mais uma promessa de vida após a morte, já que você não vai morrer mais? Então, assim, qual que é o uso, a finalidade da religião se ninguém mais morre? E a questão da ressurreição, né? Aqui no livro é muito falado sobre isso. Cara, se não tem mais morte, não tem mais a questão do juízo final, não tem mais a questão da ressurreição, não tem mais a questão do paraíso. E aí? O que vai ser das religiões? Não só, né, das religiões cristãs, mas outras religiões também, tipo o espiritismo, né? Tipo, você vai reencarnar como se você não morre? Né? E várias outras religiões. São os líderes religiosos que num certo momento eles se reúnem para poder debater. Gente, esse livro, o começo do livro é incrível, eu marquei muita coisa aqui. E assim, você vai pensando, porque realmente, tipo assim, na nossa cabeça, ser imortal, ou viver eternamente, ou não morrer, era para ser uma coisa extremamente positiva. E eu sei que o Saramago, ele é um escritor mais negativo, ele vê muito do pior da humanidade, porque, gente, aqui ele consegue botar no papel o pior que a humanidade pode chegar. Assim como no ensaio sobre a cegueira, aqui no Intermitências da Morte, ele também. E eu acho brilhante o jeito que o Saramago consegue botar no papel
o que provavelmente aconteceria, porque se os humanos eles conseguem entrar em guerra entre si por causa de territórios, eles conseguem entrar em guerra entre si por N motivos, o que vai acontecer se ninguém mais morrer? E aí, tipo, o que vai fazer, né? Com os recursos e a superlotação no país. E aí, ele vem desse macro, né? Tipo, o país todo. Daí, desse macro, ele pega algumas esferas, né? A esfera política, a esfera religiosa. E aí, depois, ele faz um micro, né? Que ele vai para uma cidadezinha do interior, numa família, que um senhor tá muito doente e um bebezinho também tá muito doente. Só que eles estão ali naquele estado de morte suspensa. E em um momento, assim, de lucidez daquele senhor, ele pede pro filho, né, pra filha e pro genro levar ele para um outro país, porque ele fica sabendo que num outro país que faz fronteira ali com aquele país, as pessoas ainda estão morrendo. Daí a família fica ali meio que debatendo, leva, não leva, leva, não leva, porque se a gente levar, a gente vai estar matando ele, mas se a gente não levar, ele também não tá totalmente vivo. Então, eles decidem botar o senhorzinho e aquele bebezinho na carroça, eles atravessam a fronteira e assim que eles atravessam a fronteira, essas duas personagens morrem, né? E aí eles têm certeza de que aquilo só está acontecendo naquele país. Então, com esse microcosmo ali daquela família, eles acabam descobrindo uma informação que vai pro macrocosmo ali, né, pro país todo. E aí o que acontece, gente? Aí entra a máfia, né? Entra pessoas querendo tirar proveito da desgraça das pessoas para ganhar dinheiro, porque isso acontece quando a máfia descobre que naquele vilarejo algumas pessoas estão atravessando a fronteira para que essas pessoas em estado de morte suspensa consigam finalmente morrer. A máfia chega ali, fala que ninguém mais pode fazer, que só vai poder fazer isso se pagar dinheiro pra máfia. E aí você já consegue, tipo, ver como que a situação acontece em vários lugares. Aqui no Brasil a gente tem muito disso, né? De pessoas tirando proveito, né, da situação difícil das outras pessoas. A gente tem milicianos que fazem isso em algumas favelas, a gente tem os traficantes que fazem isso em algumas favelas, de ficar proibindo as pessoas de fazerem coisas das quais elas deveriam ter direito de fazer, mas elas não podem ter né, a liberdade de fazer porque elas têm que pagar alguém para fazer aquilo que elas mesmas poderiam fazer, né? Por exemplo, tem favela que você não pode comprar o botijão de gás aonde você quer, você tem que comprar do miliciano, várias outras coisas. Então você consegue também com o livro fazer uma análise e o livro tem horas que tem um realismo fantástico ali, né? Muitas coisas acontecem que é uma fantasia, mas ele retrata a realidade, ele retrata o que o ser humano é capaz de fazer, né? Quando tá numa situação ruim, o que ele pode fazer para se safar daquela situação ruim e para lucrar com aquilo, né? Aí tem a máfia, que daí a máfia começa a usar disso para ganhar dinheiro das pessoas, a máfia começa a pressionar o governo tem que abrir as pernas para a máfia e deixar a máfia fazer, fingir que não tá vendo. Então, assim, é uma crítica social muito grande. Eu achei isso sensacional. Porque o que as pessoas chegariam a fazer se isso acontecesse, né? E aí, qual que seria a realidade das famílias que acabam, né, no microcosmos ali? O que as famílias vão ter que fazer para cuidar dessas pessoas, esses entes queridos que estão em situação de morte suspensa, né? Às vezes idosos. O que você vai fazer? Como cuidar daquilo? E aí, quando você envelhecer, quem vai cuidar de você se você já estava cuidando daquele idoso? Porque chega um momento ali no livro que todo mundo fica pensando, tipo, tá, se ninguém mais tá morrendo aqui, nós também não vamos morrer. Porém, vai chegar um dia que a gente vai envelhecer e vai ficar nessa situação de morte suspensa. E aí, o que a gente vai fazer? Qual é a decisão que cada um vai tomar em relação a si e aos parentes? Então você tem ali aquele debate também, né, do que deveria ser moralmente, o que deveria ser, o que deveria ou não deveria ser feito em relação a essas pessoas, o que as famílias deveriam ou não ser feito, o que deveria ser ou não correto ou aceitável, né? Então, deixa aqui nos comentários o que você acha que aconteceria, por exemplo, ou na sua família, ou na sua cidade, ou no seu estado, ou no seu país, né? Caso ninguém mais fosse morrer. A partir de hoje, meia-noite, ninguém mais vai morrer.
o que você acha que aconteceria, né? E você já leu esse livro? Você concorda com essa visão mais negativa do Saramago em relação à humanidade? Então, o livro, ele é bem rápido, né? A história se passa rápido até mais ou menos metade do livro. Aí, quando chega na metade do livro, a Morte resolve fazer um comunicado. Ela deixa uma carta para acho que presidente de um canal de televisão, se eu não me engano, para ele fazer um comunicado em nome dela de que a partir daquele dia, meia-noite, as pessoas voltariam a morrer. E nisso a gente descobre que o país ficou 7 meses sem que ninguém morra. Então foram 7 meses de caos, loucura, doideira acontecendo. E aí do nada a Morte fala, então, a partir de hoje, meia-noite, vai voltar, as pessoas vão voltar a morrer. Então quem já tiver na situação de morte suspensa vai finalmente morrer. E quem tiver que morrer, eu vou enviar agora, porque a Morte analisou, né, o que ela fez, e ela decidiu que ela ia dar para os humanos uma colher de chá e avisar. Ela ia começar a mandar uma carta 10 dias antes da data que a pessoa iria morrer, para poder a pessoa se organizar, para poder a pessoa se despedir dos familiares, para poder a pessoa fazer um testamento, pagar as dívidas, botar a vida em ordem para morrer. Essa era a intenção da Morte, ajudar as pessoas. E aí vira outro caos, porque daí agora as pessoas começam a receber as cartas com a data, né, daqui a 10 dias elas iriam morrer, só que daí as pessoas, ao invés de fazer o que elas deveriam fazer, do que a Morte aconselhou, né, de organizar a vida para deixar tudo organizado para a hora da morte, não, as pessoas começam a, sei lá, sair pelas ruas aí loucas, querendo, tipo, sair do emprego, começa a se drogar, beber. Então, assim, aí já é outro lado da humanidade. Tipo assim, ai, quando não tava ninguém morrendo, tava um caos. Agora que as pessoas estão morrendo, continua um caos. Agora, antes, quando eu não avisava, né, o pensamento da Dona Morte lá, o pensamento da morte, quando ela não avisava quando as pessoas iam morrer, as pessoas reclamavam porque não tinham tempo de deixar tudo organizado. Aí agora que ela avisa quando a pessoa vai morrer, as pessoas também não tomam jeito e continua um caos. Então, assim, acho que a grande visão do livro é que, tipo, independente do que aconteça, tá tudo um caos em sociedade. As pessoas, eu acho que a grande crítica do Saramago é que, independente do que aconteça, as pessoas não sabem viver em sociedade e tudo vira um caos. Se as pessoas estão morrendo, tá um caos. Se as pessoas não estão morrendo, tá um caos. Se as pessoas não sabem quando elas vão morrer, tá um caos. Se elas sabem quando vão morrer, ainda tá um caos. E é isso, e eu lendo e eu tô assim, gente, isso é muito brilhante. Sem contar que é super fácil de ler e parece que é uma pessoa te contando. Só que aí depois disso, né, depois que a Morte começa a avisar, acontece uma coisa, ela para de contar, né? O narrador para de falar daquele país e ele faz um zoom em um caso da Morte. A Morte manda a carta para uma pessoa, para um violoncelista, e essa carta, que era para ir avisando do dia que ele ia morrer, essa carta volta. E ele não morre. Daí a Morte vai, fica meio pensativa, acha que mandou a carta errada, escreve a carta de novo, manda pra ele, na hora a carta já volta. Daí a Morte fica encucada. E aí ela decide investigar, ir na casa desse violoncelista e saber o que tá acontecendo. Só que daí pra frente no livro, a Morte, ela cisma com essa pessoa. E aí a história começa a ficar um pouco arrastada. E eu não tô dizendo que o livro fica ruim, gente. Esse livro é maravilhoso, tá? Eu tô comparando duas fases do livro, né? Se a primeira fase do livro, a história é rápida, um monte de coisa acontece, tudo vai passando muito rápido. A segunda parte do livro, quando ele tá falando só da situação da Morte com esse violoncelista, eu achei que ficou um pouco arrastado. A história ficou devagar. E a Morte, ela cisma ali com aquela pessoa e ela fica, investiga, até que ela arruma um plano de como ela vai fazer essa pessoa morrer, mesmo já tendo passado até da idade dessa pessoa morrer, porque ela descobre que essa pessoa deveria ter morrido com 49 anos, como a carta não foi, a pessoa não morreu e essa pessoa já fez 50 anos e ela tá ali, tipo, e agora? O que eu vou fazer? E essa morte, ela não é
a morte entidade, maior entidade de todas ali, né? Ela é uma morte. E uma coisa que eu acho brilhante aqui no Saramago, ele é um estudioso de línguas, ele estuda muito a língua, a linguagem. Então ele começa, numa parte do livro, ele faz essa análise, né? Quando a morte manda a carta, ela assina com letra minúscula, porque ela é uma morte com letra minúscula, não é a morte como entidade, com letra maiúscula e artigo definido. Ela é uma morte com artigo definido entre várias mortes. Tanto que ela deixa bem claro ali no livro que ela não é a morte com letra minúscula que mata os animais, porque ela encontra um cachorro ali na história e ela não pode matar aquele cachorro. Ela é só uma morte, que é a morte encarregada de matar as pessoas daquele país. Tanto que quando as pessoas param de morrer naquele país, nos países que fazem fronteira, ainda as pessoas morrem. Por isso que aquela família consegue levar o bebê e o senhor para a fronteira, atravessar a fronteira e eles morrem. Então, o que está acontecendo ali é apenas com aquela morte daquele país encarregada de matar as pessoas daquele país, entendeu? Então essa intermitência da morte é a intermitência dessa uma morte que tá naquele país ali. E ele fala muito sobre essa questão do artigo, né? Tanto o artigo a morte, quanto o substantivo morte com letra minúscula ou com letra maiúscula, quanto a diferença do a, né, que é o artigo definido, pro uma, que é um artigo indefinido. E ele fala também da questão do gênero, porque tem uma hora que o narrador ali vai descrever, né, aquela morte daquele país, né, aquela morte responsável pela morte das pessoas daquele país. Daí ele tenta definir como descrever essa morte. Ah, é um esqueleto, que é assim, que é assado. Mas se fosse vivo, seria como? E daí ele vai, e como ele não quer julgar o gênero, ele se volta para a língua, né, para a linguística, para a língua portuguesa, e fala assim, como a gente fala a morte, ou como a gente fala uma morte, né, como é um substantivo feminino, então provavelmente é uma morte no feminino. Se a morte fosse uma pessoa, seria uma mulher, não por nenhum outro motivo, mas pelo motivo do substantivo feminino. Então, já que morte é um substantivo feminino, se fosse uma mulher, se fosse uma pessoa, seria uma mulher. Então, assim, o narrador chega a essa conclusão analisando a linguagem e não analisando o aspecto visual em si daquela morte. Eu achei isso muito interessante. Da análise linguística que ele faz aqui no livro, eu achei isso muito bacana. E tem também algumas outras eu acho que umas cutucadas ali também, algumas coisas reais, igual no país tem um príncipe regente que a mãe nunca morre. E aí eu até tava conversando com uma amiga minha falou assim, ele tá falando da rainha da Inglaterra, né? Porque, tipo, ele provavelmente escreveu entre 2003 e 2004 e o livro foi publicado em 2005. E aí eu falei assim, não. E aí ela falou, não, porque o príncipe Charles que tinha aquela mãe que nunca morria. Só que no livro ele fala que era uma rainha, era uma rainha mãe, né, que era uma rainha mãe, e não era a rainha regente, né? E aí eu falei assim, será que ele não tá falando sobre a mãe da rainha Elizabeth II? Porque a mãe da rainha Elizabeth II, se eu não me engano, morreu em 2003, ela ficou doente muitos anos, e ela morreu com 102 anos, eu posso estar errada, se você é professor de história, me corrige aqui, tá? Mas se eu não me engano, é mais ou menos isso, ela morreu em 2003, com 102 anos, ou mais ou menos 102 anos, eu acho que ela já tinha feito mais de 100 anos, e ela ficou doente um tempo. Então, assim, ela era uma rainha que não era rainha regente, que era uma rainha consorte, tal, na verdade, uma rainha mãe, que não morria, que ficou em estado, entre aspas, de não morte, que tem a ver com o livro. Então, eu e a minha amiga, a gente ficou assim, a minha amiga achando que, né, na opinião dela, ela tava falando sobre a rainha Elizabeth II, e o príncipe regente era meio que uma cutucada no príncipe Charles. E na minha opinião, também, realmente, estava dando uma cutucada ali no príncipe Charles, né, que era um príncipe com uma mãe que nunca morria, mas também fazendo uma alusão à mãe da rainha Elizabeth II, porque, tipo, se a rainha Elizabeth II não morria, a mãe dela também não morria nunca, né?
a mãe da Rainha Elizabeth morreu muito velhinha. E então ficou aquela coisa, né? Será que tá falando da Rainha Elizabeth II? Tá falando da mãe dela? Tá falando das duas e do príncipe Charles? Pode ser também, né? Provavelmente ele pode ter juntado ali as duas figuras, tanto da Rainha Elizabeth II quanto da mãe dela, que são duas pessoas que viveram muito tempo, que dava aquela impressão ao público de que, tipo, nossa, essas pessoas não morrem, né? E um príncipe que tava ali na cadeira de príncipe há 300 anos, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, é mais pra essa terceira, eu acho, né, que essa terceira opção, ele provavelmente colocou essas duas figuras, né, tanto a Rainha Elizabeth II quanto a mãe dela, no personagem daquela rainha mãe que nunca morria ali, e o príncipe regente, uma cutucada ali no príncipe Charles. Eu achei isso muito bacana. E sobre o final do livro, gente, eu não quero dar spoiler, mas o final do livro é o plano da morte em relação ao violoncelista, né? Essa pessoa que não morreu quando devia ter morrido, o que a morte vai fazer para essa pessoa realmente conseguir morrer do jeito que deveria ter morrido. A morte arma um plano mirabolante, que eu não vou dar spoilers aqui, e só que quando ela vai, né, divagando e filosofando sobre o que ela deveria fazer ou não, o livro fica um pouquinho arrastado, você começa a pensar assim, já sei o que ela vai fazer isso. E aí você como leitor fica tipo com aquela certeza do que vai acontecer. E daí o que o Saramago faz? Dá um tapa na tua cara e fala, não, você não estava certo, quem manda aqui nesse livro sou eu. E o final é um final que eu particularmente não esperava. E aí o livro termina e você tem que começar a ler o livro de novo. Foi isso que aconteceu. Eu acabei de ler a última frase do livro. Eu li a última frase do livro, eu falei assim, não. Saramago não fez isso comigo, ele não fez isso comigo, mas sim, o Saramago fez isso comigo. Eu terminei de ler o livro na hora, eu fechei e abri na primeira página de novo e li as 4 primeiras páginas de novo. E é isso, gente. O final do livro é maravilhoso. Você tem aquela sensação de que o livro ficou morno, de que o livro não vai acabar num final surpreendente, que vai ser aquele final, tipo assim, meio previsível, mas não é um final previsível. E você tem que começar a ler o livro de novo. Você tem que pelo menos ler as 3, 4 primeiras páginas do livro de novo. E é brilhante, é brilhante. O Saramago, ele brinca com a escrita, ele brinca com a linguagem. E pra mim, como professora de línguas, né, eu ensino inglês, então assim, eu tenho um pouquinho de noção do que é uma linguagem, um idioma e tal. E o jeito que ele brinca com a linguagem é assim, gente, é impressionante, é maravilhoso. E esse final, eu amo livros com finais bons. E esse livro, gente, tem um final maravilhoso. A última frase desse livro é tipo assim, maravilhosa. É maravilhosa. Então, leiam o livro. E, pessoal, pra gente continuar o nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros, o próximo livro é o livro da Alemanha. Estamos indo de viagem para a Alemanha com o meu primeiro Thomas Mann da vida. Vou começar a ler Thomas Mann com A Montanha Mágica, né, que eu acho que é o livro mais famoso dele, ou um dos mais famosos. Então, estamos de malas prontas para a Alemanha. Eu não vou dar uma data para poder postar, gente, porque é um calhamaço. Então, nessa edição aqui tem acho que umas 900 páginas. Então, provavelmente não devo conseguir terminar em 30 dias, até porque eu trabalho, faço outras coisas. Mas, se você quiser ler junto comigo, já vou começar agora essa semana a ler A Montanha Mágica do Thomas Mann. E assim que eu terminar, venho fazer a atualização do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Se você não conhece os outros livros do desafio, a playlist está aqui no canal, dá uma olhada lá na parte de playlist, tem todos os livros que a gente já leu para o desafio Volta ao Mundo em 50 livros, eu creio que você vai amar. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei que isso me ajuda muito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conseguir, e a gente vai continuar falando de livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos. E me fala aqui se você já leu Intermitências da Morte, o que você achou. Me conta a sua opinião sobre esse livro maravilhoso. Combinado? E é isso aí, pessoal. Tchau!